aqui então na aula 9, nós vamos seguir na abordagem bayesiana e vamos começar a fazer inferência, né? Então nós vamos falar dos tipos de inferência, a estimação pontual, depois a estimação intervalar, falando do intervalo de credibilidade e do teste de hipóteses. A estimação pontual, né? A gente já viu que a distribuição a posteriori, né, para o parâmetro θ, ela contém toda a informação probabilística a respeito do nosso parâmetro. Então, um gráfico dessa função densidade a posteriori seria a melhor descrição, né, para o processo de inferência. Porém, muitas vezes é necessário a gente resumir a informação, igual a gente faz na inferência clássica, né? Resumir a nossa inferência, né, os nossos dados, a poucos valores, né? A mesma coisa aqui. Então, a ideia seria resumir a informação do nosso parâmetro, então a informação contida nessa distribuição a posteriori, em alguns poucos valores, né? O caso mais simples é a estimação pontual do θ, onde a gente vai resumir ele por meio de um único valor, tipo média, mediana ou moda, né? Então, a média dada por esperança de θ dado x, a mediana, que vai me dar o percentil 50, ou a moda, que vai me dar o ponto superior da posteriori, né? O valor de θ, né? Onde eu tenho o máximo da função a posteriori. Já a estimação intervalar, né? O que a gente vai ter aqui, diferenciando, né, da clássica, lá na clássica a gente chama de intervalo de confiança, aqui a gente vai chamar de intervalo de credibilidade, ou região de credibilidade. O objetivo é fornecer algo parecido, né, análogo ao intervalo de confiança que a gente tem lá na estatística frequentista, na inferência clássica, tá? O raciocínio é qual, né? O mesmo que a gente tinha lá, que as estimativas pontuais não dão nenhuma medida de precisão, e por isso seria melhor a gente informar o resultado a partir de um intervalo, dentro do qual é provável que o parâmetro se encontre. Isso é um problema lá na estatística frequentista, porque a gente trata os parâmetros como constantes e não como algo aleatório, né? Como aqui na bayesiana. Então, de modo que não é possível a gente dar, né, a interpretação do intervalo a mesma interpretação que a gente vai ter aqui na bayesiana, ou seja, eu não posso dizer que com uma certa probabilidade aquele intervalo, né, o parâmetro deve estar dentro, pertencer àquele intervalo, porque o parâmetro é uma constante fixa. E aqui na bayesiana a gente modela essa incerteza quanto ao parâmetro, entendendo ele então como uma variável aleatória. E por isso, né, a gente consegue dar essa interpretação. Então, o que a gente tem? Lá nos intervalos de confiança, a gente tem uma interpretação que é meio estranha, né? De que se aquela amostragem fosse repetida inúmeras vezes, vou supor 95% for o meu intervalo de confiança, né? Então essa probabilidade especificada ali, por exemplo, se fosse 95%, 95% desses intervalos iriam conter o parâmetro. Ou seja, porque é um intervalo que é aleatório e não o parâmetro. E essa dificuldade a gente não tem na bayesiana, porque a gente trata então o parâmetro como aleatório. Qual é a definição então do intervalo ou da região de credibilidade, né? Então, C vai ser um intervalo de credibilidade de alfa que multiplica 1 menos alfa por cento de credibilidade, né? Que é o nosso nível de credibilidade. Vai ser o nosso intervalo de credibilidade para θ se a probabilidade de θ pertencer a C for 1 menos alfa. Então, aqui a gente tem essa ideia, né? Ou seja, existe uma probabilidade de 1 menos alfa com base na distribuição a posteriori de que θ esteja contido em C. Mas também temos controvérsias, né? Alguns bayesianos argumentam que os intervalos de credibilidade têm pouco valor, né? Porque eles defendem que, na verdade, é a distribuição a posteriori que contém toda a informação para inferência. E que, na verdade, os intervalos de credibilidade só foram propostos para fornecer algo que se compare aos intervalos de confiança da inferência clássica. Outro ponto importante que também acontece lá na inferência clássica é a questão de que os intervalos de confiança, né, assim como o intervalo de credibilidade, não são unicamente definidos. Ou seja, qualquer intervalo que tenha uma probabilidade de 1 menos alfa é um intervalo válido, né? Uma vez que a gente quer um intervalo que contém apenas valores mais plausíveis para o parâmetro, é habitual então a gente impor alguma restrição. Ou seja, que a largura do intervalo seja tão pequena quanto possível, né? Então, faz sentido a gente pensar em qual é esse intervalo onde eu tenho a menor largura possível. E aí vem, então, o intervalo de credibilidade HPD,
né? Então, aquela definição inicial do intervalo de credibilidade, essa aqui, a gente vai dizer, então, que é um intervalo de credibilidade, né? Existem dois tipos de intervalos de credibilidade. Um que é o intervalo centrado, né, o intervalo central, onde eu deixo, por exemplo, né, o alfa, né, que é o restante da minha credibilidade aqui no caso, dividido em duas caudas da distribuição a posteriori, né? Então esse seria o intervalo de credibilidade central. Uma outra opção, então, seria o intervalo de credibilidade HPD, que é um intervalo, então, de máxima densidade a posteriori, né? Qual é a ideia? A gente buscar um intervalo com menor amplitude possível. E essa região com menor amplitude é aquela que vai conter os valores mais prováveis de θ. Então, não necessariamente eu vou ter o alfa dividido em duas caudinhas iguais, né? Se a distribuição for simétrica, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, se a distribuição for simétrica, o intervalo HPD, ele é o mesmo aquele que tem caudas de mesma probabilidade, ou seja, o intervalo HPD vai ser o mesmo intervalo central, tá? Mas se a distribuição for, a posteriori, tiver assimetria, pode haver uma pequena ou uma maior diferença entre os intervalos central e HPD. Né? Então, para resumir essa definição que eu tenho aqui, né, o objetivo do intervalo de credibilidade, o menos alfa, né, de credibilidade, com máxima densidade a posteriori, o HPD, é aquele em que eu tenho o menor intervalo possível dentre todos que eu pudesse obter com a mesma probabilidade. Então, eu quero 95%. Dentre todos os infinitos intervalos de 95% que eu poderia obter, aquele com menor amplitude é o intervalo HPD, tá? E a gente vai ver depois no R que a gente tem uma função que obtém este intervalo, tá? Bom, para exemplificar, né, aqui a parte da estimação pontual e da estimação intervalar, com intervalo de credibilidade, nós vamos iniciar algo que nós vamos continuar na aula que vem, que é olhando os modelos probabilísticos. Então, agora nós vamos fazer inferência no modelo binomial, tá? E na próxima aula nós vamos fazer a inferência no modelo Poisson, no exponencial e no normal, tá? E aí a gente finaliza essa parte da abordagem bayesiana. Então, no modelo binomial, vamos considerar primeiro uma variável x, que é binária, onde um dos resultados é sucesso e o outro é fracasso. A nossa variável de interesse y vai contar o número de sucessos numa amostra de tamanho n. Então, y é uma binomial com parâmetro n, que é o tamanho da amostra, e θ, que é o nosso parâmetro desconhecido, né, de interesse, que vai ser a proporção de sucesso na nossa população de interesse. O espaço paramétrico, ou seja, θ, varia de 0 a 1 no contínuo. Algumas definições, tá, pessoal? A gente vai ter os resultados prontos aqui, tá? Mais pra frente, em outras disciplinas, vocês vão demonstrar estas distribuições, tá? Então, a priori, que é chamada de priori conjugada, a priori para θ, quando o modelo dos meus dados for binomial, é uma beta com parâmetros alfa e beta, tá? A minha verossimilhança para os dados é a distribuição binomial, certo? E a verossimilhança padronizada, o que é a verossimilhança padronizada? A gente falou em algumas aulas lá, lembram? Algumas aulas atrás, quando a gente viu verossimilhança, a função de verossimilhança, de que ela não é uma função densidade, ou seja, ela não tem área igual a 1. Mas eu consigo botar uma constante, uma padronização, né, achando o kernel, tá? A gente não falou sobre isso, mas vocês vão ver tudo isso lá quando forem para a inferência. Se a gente achar o núcleo da distribuição, lá da função de verossimilhança, a gente consegue achar uma distribuição de probabilidade conhecida para a verossimilhança, que a gente chama então de verossimilhança padronizada. E no nosso caso, então, é uma beta com y mais 1, o primeiro parâmetro, e o outro parâmetro n menos y mais 1, certo? O n, né, é o n lá da binomial, e o y é o valor observado, então, né, para os nossos dados aqui, né, que é a nossa variável de interesse. A posteriori para θ também vai ser uma beta com soma do parâmetro alfa, da priori, com o y dos dados. O outro parâmetro vai ser beta, segundo parâmetro ali da priori, mais n, tamanho da nossa amostra, menos y, o valor observado da amostra, tá? E, por fim, a outra distribuição de interesse. Lembram do exemplo que a gente viu na aula passada, que a gente achou todas essas distribuições? Mesma coisa aqui, a gente vai fazer isso para o modelo binomial e depois, na aula que vem, para todos os outros três modelos, tá? É uma beta binomial, tá? Outra questão aqui que é bastante complicadinha a gente chegar nela, né? Talvez vocês vão ver isso na disciplina de inferência, que a gente vai usar o resultado. É uma beta binomial com parâmetros alfa mais y e beta mais n menos y, tá?
Se eu for lá, então, tirar uma nova amostra de tamanho 1, né, uma nova observação, né, dessa minha binomial, o resultado vai ser 0 ou 1. E a probabilidade de ocorrer esse valor x vai ser x igual a 0 este resultado aqui, e de x igual a 1 este resultado aqui. Ou pela própria beta binomial que nós vamos fazer lá no R, tá? Então, seguindo, nós vamos fazer esse exemplo lá no R, né? Que é o seguinte, é uma pesquisa eleitoral onde a gente tem somente 2 candidatos, A e B. E a gente quer saber qual é a proporção de eleitores que votar em cada um deles. Os eleitores indecisos ou aqueles que pretendem votar branco, nulo, não vão participar da pesquisa, tá? Então, a gente só tem 2 resultados possíveis para a eleição, né? A ou B. A variável x de interesse, né, é se o voto é no candidato A, né? Então, a gente está querendo inferir, né, a proporção de eleitores no candidato A, no caso, certo? A nossa variável de interesse sai da nossa amostra. Nós vamos lá buscar 80 eleitores e perguntar, né, quantos deles vão votar no A. Então, y é o número de votos no candidato A nessa amostra de tamanho 80. Então, a nossa suposição é de que y é uma binomial com n80 e parâmetro, né, a proporção, o nosso p, né, a proporção de sucesso lá, θ, que é o nosso parâmetro desconhecido e de interesse aqui, que é a proporção de votos no candidato A. E o espaço paramétrico, então, né, é um contínuo entre 0 e 1 para essa proporção de votos no candidato A, beleza? A priori, tá? A nossa a priori aqui, então, vai ser uma beta com parâmetros 5 e 4,48. E aqui a gente tem o gráfico dela, tá? Da onde sai a priori? A priori deve ser especificada pelo pesquisador, com base no conhecimento que ele tem sobre o θ, antes mesmo da amostra ser observada. Ou seja, qual é a convicção que ele tem a respeito dessa eleição? O que ele espera, né? A respeito, então, dessa proporção de pessoas que vão votar no candidato A. Olhando, então, essa nossa beta, a pergunta é, o que essa priori diz a respeito do nosso parâmetro θ? Tá? Vamos lá para o R e começar, então, a entender essas nossas distribuições, tá? Então, primeiro, eu vou setar aqui o nosso θ, né, de 0 a 1, pulando, né, fazendo aqui, né, uma sequência, né, uma razão em 0,01, e vou abrir gráfico aqui, né, um painel gráfico, porque eu vou plotar os 3 gráficos depois, né, a priori, a verossimilhança e a posteriori, tá? Então, já vou deixar aberto isso aqui, esse painelzinho de gráficos. E a nossa próxima parte aqui, então, é a gente setar os 2 parâmetros da beta, 5 e 4,48, e calcular, então, né, essa distribuição, que é a nossa priori. E aqui a gente vai plotar ela, tá? Então, tá aqui o gráfico da nossa priori, aquele que eu mostrei lá para vocês, ok? A pergunta é, o que eu sei sobre essa priori? Né? Olhando aqui, parece, ó, que o centro dela é um pouquinho maior que 0,5. Ou seja, esta pessoa que, né, o pesquisador acredita que a margem né, que nessa eleição o A deve ter mais votos do que o B, né? Pouquinha vantagem do A em relação ao B. Então, se eu pedir, né, esses resultados todos vêm lá da beta, tá, pessoal? Que vocês devem ter visto talvez no semestre passado, quando estudaram a distribuição beta, a média, a moda, a variância e a mediana. Então, se eu pedir essas medidas, o que a gente tem ali, ó? A média 0,53, aproximadamente, 5,27. A moda 0,534, 53,5. A variância 0,023738. E a mediana 0,529, tá? Então, veja, ela é bem, né, aproximadamente simétrica, né, porque os 2 parâmetros são quase iguais no caso, mas dando aí um pouquinho de vantagem para o candidato A em relação ao candidato B. Ou seja, essa é a convicção, né, esse é o conhecimento, que a gente disse aqui, né, o conhecimento do pesquisador sobre este θ, né, a proporção de pessoas que vão votar no candidato B, tá? Seguindo, bom, aí a gente foi lá e observou uma amostra. A gente observou uma amostra, né, de 80 eleitores, e destes eleitores, 47 disseram que vão votar no A, ou seja, 58,75. Bom, a partir daí eu posso obter, então, minha função de verossimilhança, né, ou ela padronizada a partir da beta que a gente tinha visto, né. Então, vamos lá olhar como fazer isso lá no R. Tá? Então, seguindo aqui agora a informação sobre a amostra. Então, eu tenho, ó, y igual a 47 e n igual a 80.
A partir daí, então, eu posso gerar a minha verossimilhança, tá? Lembram lá, né, os parâmetros, que é uma beta com parâmetros y mais 1, um dos parâmetros de forma, e o outro n menos y mais 1, tá? E aí eu rodo aqui e tá lá, então, a minha verossimilhança, né? Então, a minha verossimilhança aqui, né, o ponto de máxima aqui tá aquele nosso 0,58 que a gente viu lá, né? E mais concentrada, então, em relação a esse valor, né? Principalmente por causa do tamanho da amostra, né? N igual a 80. Então, vamos dizer que a nossa a priori é bem menos informativa em relação à informação que a verossimilhança nos traz em função do tamanho da amostra. Lembram daquele Shine que a gente viu na aula passada, tá? Seguindo, vamos a posteriori. A posteriori, a gente viu que era a soma, né? Do alfa, da priori, com o y lá dos dados, o beta da priori, mais o n menos y, né, dos dados. Então, é uma beta 52 e 37,48, ok? Indo lá para o R, então a gente pode obter aqui a nossa posteriori, tá aqui, né, os nossos dois parâmetros, e plotar ela. Então, vejam que o formato dela, pessoal, é bem parecido com o da verossimilhança, né? Ou seja, a nossa a priori não foi muito informativa, e sim a verossimilhança, né? Por causa do tamanho dos dados. Então, tá aqui a nossa posteriori. Então, eu posso pedir a mesma coisa, né? Porque são os mesmos, é uma beta, né? Então, eu posso pedir média, moda, variância e mediana. Mesma coisa, né? Então, veja agora que deu uma subidinha em relação ao que eu tinha na priori, né? Na priori era alguma coisa em torno de 0,53, a proporção de pessoas que o especialista lá, né, esperava de votos no candidato A. E depois de observada a amostra, com o resultado, então, a partir da posteriori, que é, né, a junção da priori com a verossimilhança, com a informação dos dados, a posteriori me dá um valor em torno de 0,58 para essa proporção de eleitores no candidato A, de votos no candidato A. Então, vejam que aqui eu já tenho lá as nossas estimativas. Lembra lá da estimação pontual? Eu posso estimar a partir da média, eu posso estimar a partir da moda, eu posso estimar a partir da mediana, certo? Então, a nossa estimativa pontual. Agora, uma outra coisa que a gente vai ver é o triplote. Lembram lá também do Shine que aparecia lá os três gráficos juntos? A priori, a verossimilhança e a posteriori no mesmo gráfico. Então, a gente pode fazer isso num mesmo gráfico. Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Então, eu vou setar, então, colocando um gráfico só no painel, não 4. E vamos pedir, então, esse triplote, tá? Então, aqui o que eu tô fazendo? Eu tô plotando as nossas três curvas, né? A da priori, a da verossimilhança e a da posteriori, e dando o nomezinho delas, né? A partir aqui da legenda, né? Priori, verossimilhança e posteriori. Né? E aqui uma opção é a gente usar as linhazinhas de pontilhados, pontilhadinho mais grossinho, e linha sólida, para diferenciar as três distribuições. Uma outra opção que eu botei aqui é a gente fazer isso com cores, tá? Então, é muito parecido, né? Só a questão de olhar, né? De colocar corzinhas, então, para as nossas três distribuições. Ok, gente? Ó, vejam. E aqui fica mais fácil no triplote a gente enxergar a posteriori, aqui, que é a vermelhinha, bem mais perto da verossimilhança, que são os dados. Por causa desse tamanho de amostra aqui muito grande, e também porque a nossa a priori aqui, né, ela era pouco informativa, né, com uma variabilidade bem alta, o espalhamento aqui, né, a respeito do comportamento do beta, tá? Perdão, do teta. Agora, as inferências, tá, gente? Bom, o intervalo, os intervalos, então, de credibilidade e... Deixa eu só dar uma olhadinha lá nos meus slides. Ó, na sequência, então, eu plotei aqui para vocês o triplote. E depois a gente vai falar aqui, então, sobre a estimação. Então, uma opção, então, é estimar por ponto. Aqui eu botei um exemplo, então, da moda, que a gente pediu lá, né? Que era em torno de 0,58. A gente pediu lá, então, no R. Uma outra opção, então, é a gente obter a partir de intervalo de credibilidade simétrico ou o HPD, tá? O simétrico eu simplesmente pedi lá, né, o quantio da beta, deixando 2,5% na cauda da esquerda e 2,5% na cauda da direita, certo? Na função lá, né, na distribuição a posteriori, tá? Uma outra, isso é o intervalo simétrico, né, o intervalo de credibilidade simétrico. O HPD, eu preciso instalar este pacote aqui, Teaching Demos,
né, ativar o pacote. E aí a nossa função é HPD, tá? A função HPD, e depois é exatamente o que a gente tem aqui, né? Basicamente, né, o que a gente tem aqui, sem botar os quantis, né? Aqui beta com os dois parâmetros de forma, tá? Então, lá no R, vamos só pedir essas duas coisinhas, ó. Então, aqui eu tenho um intervalo simétrico de 0,478 a 0,681, arredondando, tá? Eu vou só ativar, porque eu já instalei. E o HPD 0,40... vejam, bem parecidinho, 0,479 a 0,682. Muito, muito, muito perto, porque a gente vê aqui, né, que essa distribuição, né, a posteriori ali, que é a vermelhinha, né, é bem aproximadamente simétrica, tá? Por isso, então, que os dois intervalos deram muito próximos. Tá, e aqui, então, eu só trouxe os valores e interpretei. Ok, gente? Tranquilo? Interpretação. Com 95% de chance, de probabilidade, o percentual de votos no candidato A é um número entre intervalo central e intervalo HPD. Ok? Seguindo, testes de hipóteses. Testes de hipóteses, então, só para a gente relembrar, né? A gente já viu lá um início, né? Um exemplo de teste de hipótese com a distribuição Z, né? Que era o teste para a média. Lá para a inferência paramétrica, né? A inferência clássica paramétrica. E aqui, então, só vamos retomar algumas coisinhas para a gente falar, então, do teste de hipótese bayesiano, tá? A ideia do teste de hipótese é uma decisão na forma de escolha de duas hipóteses, certo? Aqui, só para a gente mostrar a ideia, a gente está falando em duas igualdades. É possível, tá, gente? Nós estamos passando aqui em casos bem mais simples, tá? Claro que a gente nem chega a mostrar todas as opções de testes de hipóteses, né? Mas a partir de entender um, a gente entende outros, tá? Aqui, duas hipóteses simples, né? A H0 de que θ seja igual a um valor θ0 e a hipótese alternativa de que θ seja igual a um valor θ1. Na abordagem clássica, vocês vão ver isso, né, e demonstrar essas coisas todas lá na inferência, no próximo semestre, a decisão é geralmente baseada na razão da verossimilhança, né? Então, eu vou dividir a verossimilhança baseada em θ1, dividido pela verossimilhança baseada em θ0, ou seja, né, a verossimilhança se θ1 for verdadeiro e a verossimilhança se θ0 for verdadeiro, né? Quando esses valores de lambda forem valores grandes, vai indicar o quê? Que é muito mais provável que θ1 seja o verdadeiro valor do parâmetro do que θ0 seja o valor do parâmetro. O mesmo raciocínio nós vamos ver aqui na ideia bayesiana, né? Só que ao invés de usar aqui a verossimilhança, que é o que a gente está falando aqui, né, que é a razão das duas verossimilhanças, nós vamos usar a posteriori. Então, vai ser a razão entre as duas posteriores. A posteriori, considerando θ1, ou seja, o valor que está lá na hipótese alternativa, e a posteriori, considerando, então, como verdadeiro, o valor, né, colocado na hipótese nula, que é o θ0. Tá? E aqui a gente está só botando a formulazinha, né, que a gente viu a partir do teorema de Bayes, para obter o cálculo da posteriori, tá, gente? Vejam que não aparece aqui o denominador, porque os denominadores são os mesmos, né? Aqui, né? Isso aqui é a parte de cima do teorema de Bayes. E embaixo teria P de x, lembram? Mas aqui também vai aparecer P de x e vai ser cortado, ok? Essa quantidade aqui, né? Esse lambda B, né? B de Bayesiano ali, ela é usualmente chamada de chance a posteriori, ou né, odds a posteriori, né? Então, a razão de chances a posteriori, tá? E, mais uma vez, ela tem o mesmo raciocínio, né? Valores altos para este lambda B é evidências a favor de H1 em relação a H0, ou seja, H1 é muito mais provável de acontecer do que H0, tá? Gente, essa é uma abordagem de... e aí existem, né, alguns autores que podem dar alguns cortes para esse lambda. Então, se lambda for maior do que 2, do que 3, do que 4, sei lá, do que 10, certo? Existe força para rejeitar H0, ou seja, a chance de H1 é muito maior em relação a H0, né? É isso que a gente está dizendo. A hipótese alternativa tem muito mais chance de acontecer do que H0. Então, a gente aposta que ela seja verdadeira e não H0 e, portanto, rejeita H0. Ok? Aqui no exemplo que a gente vai fazer, a gente vai usar a mesma definição de decisão da clássica, tá? Então, vamos entender o que a gente está fazendo aqui. O nosso objetivo é identificar se o candidato A vai ganhar a eleição, não é isso? Ou seja, eu quero saber se θ, que é a proporção de eleitores de votos no candidato A, vai ser maior que 50%, maior que meio, ok?
Como é que eu vou obter esta probabilidade? É eu pegar lá a probabilidade, né, acumulada da beta em 0,5. Se eu pegar P de beta 0,5, eu vou ter então toda a área à esquerda, eu tenho 50% à esquerda, né, né, o percentil, né, 50%, perdão, gente. Se eu botar o quantio 0,5 na beta, eu quero saber qual é a probabilidade que eu tenho de que na beta, né, de achar valores menores que 0,5. Então, na verdade, aqui eu estaria, sem esse menos 1 aqui na frente, né, um menos aqui na frente, eu estaria calculando a probabilidade a posteriori da H0, né, porque eu estou pegando valores menores, achando, né, qual é a probabilidade de eu achar valores menores que 0,5. Então, eu fazendo 1 menos isso, eu vou ter a probabilidade da hipótese alternativa. Né? Então, eu já vou mostrar lá no R. Então, fazendo lá no R, 1 menos isso é a probabilidade, então, da alternativa, né? De ser maior que 0,5, dá 0,9389. Esse aqui é o complementar, né? Mas se a gente colocar lá, é só tirar esse 1 menos da frente. Então, só essa partezinha vai me dar o 0,0611. Né? Então, esse fator aqui, né, que a gente viu lá que é a odds a posteriori, deu 15,37. Eu poderia usar isso, né, e talvez decidir que como esse valor é muito grande e decidir pela rejeição de H0, ou seja, apostar na vitória do candidato A na próxima eleição, ou seja, né, que a proporção de votos nele seja maior que 0,5, ou, né, seguindo o mesmo raciocínio da clássica, o que a gente faz? Eu só vou rejeitar H0 quando a probabilidade que eu tiver na H1, na hipótese alternativa, for maior, né, do que a minha confiança, né? Ou seja, quando eu errar menos do que o meu alfa 5%. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho em torno de, arredondando isso aqui, 94%, né? Então, o meu P, valor lá da clássica, seria em torno de 0,6, né? 0,06. E aí, se a minha decisão for essa, né? Então, considerando a regra de rejeitar H0, se a probabilidade a posteriori de H1 é maior que 0,5, a gente não rejeitaria H0. Tá, gente? Então, só deixar claro, essa é uma opção de conclusão, tá? Vocês vão ver mais Bayesiano, né, nas outras disciplinas e vocês vão ver, então, essas outras formas de decidir sobre a hipótese, tá? Aqui eu só lanço a ideia, falando aqui da odds a posteriori, que às vezes é nela que é baseada, então, a decisão sobre a rejeição de H0. Quando ela for muito grande, eu rejeitaria H0, ok? Aqui no nosso caso, então, a gente tomaria essa decisão, né? Com base nessa pesquisa, não há evidência estatística, porque a probabilidade a posteriori, né, não passou de 95%, para afirmar qual candidato terá a maior proporção de votos. Né? Alguns outros bayesianos podem dizer, eu tenho quase 94% a favor do candidato A e só 6% a favor do candidato B, né? Porque aqui eu digo que o candidato B vai ganhar, aqui eu digo que o candidato A vai ganhar. E aí a minha decisão seria em rejeitar H0 e decidir pelo candidato A ganhando na próxima eleição, tá, gente? É só para deixar claro que são abordagens diferentes, tá? E vocês vão ver isso mais para frente no curso, ok? Eu vou lá pro R só mostrar, então, o teste de hipóteses. Ó, então, na sequência, a gente tem o teste, eu botei aqui, né, H0 é θ menor ou igual a 5, H1 θ maior que 0,5, perdão, né? E eu quero calcular a probabilidade da H1. Então, H1 é 1 menos a acumulada até 0,5, tá? Então, se eu calcular isso aqui, ó, tá ali o 0,9389. Se eu calcular só essa partezinha, é a probabilidade da H0, que dá aquele 0,6 que a gente botou lá, né, nos slides. Por fim, pra gente finalizar, a gente tem aqui a preditiva a posteriori. Lembram lá da distribuição preditiva a posteriori? Se eu pegar um novo entrevistado, qual é a chance de que esse novo entrevistado seja eleitor do candidato A? A gente tinha isso lá como resultado. Ser eleitor do candidato A é esta probabilidade aqui, que daí é x igual a 1, né? Nova observação, porque tem um tiozinho, tá, gente? E aqui é a chance de que esse novo entrevistado não vote no candidato A, ou seja, vote no candidato B. Considerando que a nossa distribuição a posteriori é uma beta, né? A gente viu lá, né, que a gente obtém, então, e que os dados, né, a nossa nova amostra vai ter uma distribuição binomial. A junção dessas distribuições a posteriori beta e uma nova amostra binomial, a distribuição preditiva a posteriori vai ser uma beta binomial, tá?
Ou eu faço os cálculos botando os valores aqui e chego em 0,42 para que não seja eleitor esse novo entrevistado, não seja eleitor do A, ou 0,58 de que seja eleitor do A, ou a gente pode utilizando lá no R a função beta binomial, tá? Que tá aqui nesse pacote VGAM. E aí eu tenho aqui, ó, a distribuição beta binomial e eu quero saber assim, ó, de que x seja 1 na minha amostra de tamanho 1, ou seja, né, que meu novo entrevistado vote no candidato A. Né? E aqui são os dois formatos que a gente já tinha visto lá em cima, né? O mesmo, ó, que vem vindo aqui, que é da posteriori, tá? Calculando isso aqui, tá ali o nosso 0,5811, tá? Que é o que dá essa expressão aqui, beleza? Tranquilo, gente? Na sequência, vocês têm, então, dois exercícios. O primeiro é dar sequência a esse exemplo, né? Então, a gente lembra aqui que o conhecimento de hoje é a priori de amanhã, ou seja, vocês vão usar esta... vamos lá, cadê a nossa posteriori? Essa posteriori aqui como nova a priori para este exemplo aqui, onde foi feita uma nova amostra de n igual a 15 em que se observou 3 votos para o candidato A. Então, é refazer todas as inferências que a gente viu até então, porque daí eu vou ter que obter agora uma nova posteriori. Eu tenho aqui a verossimilhança, né, que é n igual a 15 e o nosso y igual a 3. E a nossa nova a priori é a posteriori anterior. E aí, a partir disso, atualizando, nós vamos obter uma nova posteriori, uma nova preditiva, certo? E aí vocês conseguem fazer a estimação, os intervalos de credibilidade e testar a hipótese, ok? E aqui, outro exemplo, daí pensando num processo produtivo, a questão de especificação, né, de peças defeituosas dentro das especificações, onde a gente pede aqui para obter o intervalo de credibilidade central e HPD para θ, que é a proporção de peças produzidas dentro das especificações, ok?